obrigá-lo a sentar e olhar para a parede. Então, as pessoas que manipulam o fogo projetando sombras são os mestres do jogo. E esses são os membros da elite financeira, incluindo o Bank of America, os acordos de liquidação, o Federal Reserve, Wall Street, cidade de Londres, basicamente capital privado. Juntos, eles criam as condições para este jogo. Eles são capazes de direcionar nossa atenção. E o mecanismo que eles utilizam para isso é, naturalmente, o capital, ou EUA, dólares. E então o jogo cria algo chamado economia global, a economia global. Mas para que este jogo funcione, os mestres de jogo precisam discutir o fato de que, na verdade, eles são quem manda. Então eles criam instituições que fingem ser objetivas, internacionais, imparciais e justas, mas que, na verdade, são controladas pelos mestres do jogo. Essas incluem, é claro, a ONU, a OMC, a UE, o Banco Mundial, certo? Muitas e muitas dessas organizações. E então, para justificar e legitimar esse sistema, para fazer você acreditar que essas sombras são reais, eles, a mídia, a educação e a cultura, fazer lavagem cerebral, doutrinar você para que acredite que esse sistema é real, quando tudo não passa de uma alucinação, ok? E a partir disso, claro, você tem um sistema legal para fazer cumprir o sistema, bem como costumes, hábitos, valores e normas, certo? Então este é um mecanismo de imposição para forçar você a acreditar que o sistema é real, ok? A mídia, a educação e a cultura fazem uma lavagem cerebral em você para que acredite que o sistema é real. E então você mesmo quer impor o sistema aos outros por meio de costumes e normas, entendeu? Bem, este é um sistema muito frágil, porque tudo isso não passa de uma alucinação. Existem, portanto, mecanismos de fiscalização que garantem a estabilidade desse sistema. E esses mecanismos de aplicação da lei são crime, inteligência, espionagem, basicamente redes de espionagem e ciência. E esses três mecanismos são controlados pelos verdadeiros poderes deste mundo e incluem o capital transnacional, basicamente capital privado, sociedades secretas e famílias da elite. E o que os une é basicamente o software, o sistema operacional, que é o que chamamos de oculto. Ok? Estudaremos mais sobre o ocultismo posteriormente. Muito bem, então é assim que o mundo foi projetado. Repito, tudo isso é alucinação. Uma coisa que você não percebe sobre o sistema é que a partir dessa alucinação, eu posso realmente me projetar em outra força e criar outra alucinação, certo? E foi isso que Richard Nixon fez. A partir desse sistema, para manter o império, para manter a supremacia do dólar americano, certo? Ele criou duas novas alucinações, e elas são o Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico e a China, não é mesmo? GCC e China, tudo bem? Então, o que sustentava esse sistema antes era o ouro. O fato de que o dólar americano sempre podia ser trocado por ouro. Quando isso acabou, então você precisa criar duas novas alucinações para disfarçar a alucinação, certo? Então, o que aconteceu foi que, nas décadas seguintes, esse sistema vai se transportar e se impor ao GCC e à China, certo? Este sistema aqui. Ela se imporá tanto no Conselho de Cooperação do Golfo quanto na China. Em outras palavras, e isso é realmente importante para vocês entenderem, a China é uma alucinação de uma alucinação. Não é real. Certo? Explicarei melhor isso mais tarde, ok? Muito bem. Então, uma vez que essa ilusão seja imposta aos países do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, e à China, isso criará demanda para os ICEUA. Dólar. E isso cria certa estabilidade para os ECAUA. Dólar. E isso tornou a China muito, muito rica, ok? Mas tudo isso não passa de uma ilusão. É tudo uma miragem. Existem alguns problemas com esse sistema. Em primeiro lugar, a China não tem nenhuma criatividade, ok? Por quê? Porque se você está tendo alucinações, não há nada em que se basear. Você é a sombra de uma sombra. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é extração de riqueza. A ideia aqui é que toda a riqueza criada pela China deve retornar à sua origem, porque as pessoas dentro da China apreciam o renminbi, cujo valor se baseia inteiramente no ZMW, dólar. Então você vai ficar no quarto B ou no quarto do ZU, dólar. É claro que você quer o ZUA, dólar, ok? E o terceiro problema é a fragilidade desse sistema, ok? Significa que se esse sistema, essa alucinação é instável, então a China é ainda mais instável,
porque é uma alucinação de uma alucinação. Certo? Você entende? Ok, então, uma vez que entendemos isso, começamos a reavaliar o que aconteceu nesses últimos 10 anos. Por que os Estados Unidos e a China travam essa guerra comercial? O motivo é que a China acredita que poderia ser independente dessa alucinação. Na verdade, ela poderia criar sua própria alucinação. E ele realmente disse: não, pessoal. Não, vocês serão nossos dependentes. Então começaram essa guerra comercial. Com isso, o que houve? Muito dinheiro e muitas pessoas começaram a fugir da China e voltar para os Estados Unidos. E agora o que a China reconheceu é que, em primeiro lugar, podemos realmente abandonar essa ilusão. Porque se essa ilusão desmoronasse, nós também desmoronaríamos. Então, uma coisa que podemos fazer é realmente formar um casal, ok? Para nos vincularmos ainda mais ao sistema. O que estou dizendo é que os Equire, a economia global, estão sob muita pressão. Existem dois principais beneficiários da economia global, os Estados Unidos e a China. Portanto, ambos estão fortemente empenhados em manter a ilusão, a alucinação, que é a economia global, ok? E para perceber o quão frágil tudo isso é, basta pensar nos Emirados Árabes Unidos, ok? Os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos pareciam ser um lugar muito próspero, certo? Possuía universidades americanas, como Georgetown e Cornell. Isso fez com que as pessoas mais ricas acorressem a Dubai. Parecia invencível. Mas no momento em que você ataca os Emirados Árabes Unidos, tipo, o Irã acaba de lançar um míssil contra os Emirados Árabes Unidos. A ilusão se desfaz e os Emirados Árabes Unidos desaparecem. Entendeu? É assim que essas ilusões são precárias. Um único golpe no lugar certo e toda a ilusão se desfaz. Você nunca poderá trazê-lo de volta, ok? E é disso que a China tem medo agora. É por isso que a China e os Estados Unidos precisam trabalhar juntos. Porque o importante é preservar a natureza da própria realidade. A pior coisa que pode acontecer é se as pessoas acordarem desse sonho. Porque se as pessoas acordarem desse sonho, tudo desmorona de uma vez. Certo? Faz sentido, pessoal? Alguma pergunta até agora? Está tudo claro para nós?